Mauro César, a sua análise desse jogo. A França avança para a semifinal da Copa do Mundo. Boa noite a todos. Eu achei que a Inglaterra jogou melhor. A cena da Inglaterra é essa, né? Mesmo quando joga bem, falta alguma coisa, né? O Kane perdeu o pênalti, mas as chances foram criadas, o time estava melhor que a França quando tomou o gol. Assim, acontece... O futebol tem certos mistérios, né? E é mais ou menos o que acontece. A França consegue superar adversidades, mesmo com tantos desfalques, tantos problemas, jogando menos, né? Sem o Mbappé hoje decisivo, que era a grande preocupação, evidentemente, dos ingleses, o poder de decisão do Mbappé, que vem sendo demonstrado nessa Copa do Mundo. E a Inglaterra toma um gol. Mais uma vez, como vinha fazendo nessa Copa, mostra equilíbrio, maturidade, o que não é característica, em geral, da seleção inglesa, para buscar o resultado, empatar o jogo, jogando melhor, poderia ter virado, teve chances, mas aí acaba sofrendo o gol quando era melhor, né? Aliás, um parêntese rápido aí sobre o Griezmann, que dá assistência para o gol. Ele se reinventa nessa Copa do Mundo numa função diferente, jogando muito bem, ele sendo também decisivo, ele põe a bola na cabeça ali para o Giroud disputar com o Magari e saiu o gol da vitória francesa. E aí acontece a fatalidade do Kane perder o pênalti, como já aconteceu com vários outros jogadores importantes. O Messi já perdeu o pênalti nessa Copa do Mundo e tudo mais, né? Mas, assim, eu acho que o caminho dos ingleses para encontrar um título, um dia eles vão ganhar alguma coisa. É muito mais longo do que eles poderiam imaginar. É uma coisa que não tem muita explicação. Perderam a Eurocopa dos pênaltis para a Itália, em casa, né? De forma dramática, e hoje são eliminados jogando melhor do que a França. Agora, o importante, eu acho que nisso tudo, não é ficar só analisando o resultado, é entender o que está acontecendo no futebol. Você vê uma seleção francesa, a França, com a miscigenação, ela vira uma seleção forte, né? Isso é muito claro. E a França de 98 para cá, olha o quão poderosa ela é. A França não foi nas duas Copas anteriores a 98, ela não se classificou, né? Ela ficou fora. Aí ela vai em 98, ela elimina o Brasil em 2006, ela ganha a Copa de 2018, ela é campeã europeia, ela perde um título europeu para Portugal em casa, mas decide, e agora caminha para mais uma final. Está muito próximo na final, é favorita, óbvio, contra Marrocos. Isso não há como negar. Então você percebe como a França se insere nesse cenário. A Inglaterra, que no passado era um futebol, embora tenha inventado as regras do jogo, era um jogo mais duro, um jogo de ligação direta e tudo mais, isso ficou muito no passado. Hoje, os jogadores ingleses são técnicos, eles sabem dar um passe, fazer uma virada de jogo, eles entendem melhor o funcionamento de uma equipe que trabalha com a bola, é um time que troca passe de forma organizada, não tem nada a ver com o que era a Inglaterra do passado. Olha a evolução do futebol inglês, não só de clubes. O que, aliás, é uma balela aquela história. Não se revela ao jogador porque tem muito estrangeiro no time. Isso é mentira, isso é uma lenda. Ao contrário, o intercâmbio com jogadores e técnicos de várias origens fez o futebol praticado na Inglaterra melhorar e a base crescer. Hoje, na base, em times ingleses, em clubes ingleses, se trabalha fundamentos de uma maneira que não se trabalhava antes. Então, você tem esses bons jogadores que surgem no futebol da Inglaterra, jogadores ingleses. E também a miscigenação, jogadores de todas as raças possíveis, porque é um povo também que tem essa mescla. Então, o que acontece? A Inglaterra também evolui, ela não ganha, mas joga mais. Se você pegar mesmo a geração de Gerrard e Lampard, o time não era bom como esse. Esse time joga mais do que aquela equipe, que era muita promessa, por conta de 2, 3 jogadores muito bons, mas que no todo não tinha esse equilíbrio. Então você vê a Inglaterra perde, mas ela evolui. Ela está melhor, ela foi à semifinal na Copa passada, ela merecia ter chegado mais longe. Esse jogo é uma pena que tenha ocorrido nessas quartas de final. França e Inglaterra era um jogo para fazer uma final ou até uma semifinal. Então, você percebe evolução em várias frentes. A Bélgica foi mal nessa Copa, mas olha só, foi semifinalista da Euro, eliminou o Brasil na outra Copa, só caiu diante da França. A Bélgica não tinha esse repertório todo. Você percebe novos personagens surgindo, jogando mais futebol entre países europeus, com organização, com trabalho e tudo mais. Algo que não acontece no futebol brasileiro, que continua produzindo talentos, porque brota talento no futebol brasileiro, mas em termos de organização, de estudo, de evolução do jogo, especialmente taticamente, métodos de treinamento, forma de montar uma equipe de futebol, diferentes maneiras de jogar, você não encontra. Então, a Copa do Mundo acho que escancara um pouquinho isso, mesmo com jogadores brasileiros, sua maioria atuando em grandes centros, com técnicos importantes, em times importantes, em campeonatos mais relevantes com mais visibilidade do que aqueles que disputamos na América do Sul. Então, acho que tem esse outro aspecto que é bem interessante. A Inglaterra cai, mas ela deixa uma imagem positiva para quem olha o jogo, para quem não olha só o resultado. E se você pegar no passado outras seleções inglesas, não faziam isso não. Então, França evolui, Inglaterra evolui, a Bélgica já cresceu, já caiu, que o time envelheceu, mas já fez um brilhareco que não faria no passado. Né? E vão surgindo outros. Não estou nem falando de Marrocos, que eu acho que é um caso um pouco diferente, que a gente pode até falar mais adiante.
E Mauro, falando da França, da atuação do Giroud, que vem chamando a responsabilidade de novo, marcou o gol da vitória, importantíssimo, e cerca de 2 minutos antes do gol ele já tinha cabeceado uma bola para a defesa do Pickford, né? Ele foi lá de novo, fez o gol da vitória, o Giroud fazendo a diferença a favor da França mais uma vez numa Copa do Mundo, Mauro César. Na outra Copa faltavam os gols, né? Ele jogava bem pro time, aquela coisa toda, um atacante tático, né? E dessa vez ele vem fazendo os gols também. Hoje um gol super importante, no dia que o Mbappé não se destacou, o Giroud apareceu. O Giroud é um centroavante cumpridor, né? Ele não é brilhante, mas ele vai lá, dá os seus catiripapos, vai lá, faz os seus gols. O Milan foi campeão italiano e, para mim, a decisão do campeonato foi um jogo contra a Inter. Ele marcou os gols da vitória, né? No final foi a decisão, né? Porque foi o jogo em que o Milan venceu a Inter e aí essa vantagem acabou sendo decisiva ao final das 38 rodadas da Série A italiana. Então ele é um cara que cresce nesses jogos, ele tem essa trajetória, já teve seus bons momentos na Inglaterra, joga hoje na Itália, campeão do mundo e hoje mostrou de novo aí a sua eficiência como centroavante. Não é brilhante, mas funciona, dá conta do recado. É um jogador que está na história já do futebol francês e vai escrevendo outra vez uma história bonita aí do time da França, que realmente merece todo destaque, né? A França com muitas revelações, muitos talentos, né? Perdendo aí 8 jogadores aproximadamente, né? Contundidos, titulares reservas, perdendo o seu meio campo praticamente e ainda assim mostrando muita força, né? E hoje, mesmo jogando menos que a Inglaterra, consegue a vitória. Ou seja, o time mesmo quando não joga bem, ele tem a capacidade de reagir. Um grande jogo, né? Duas grandes seleções, um jogo muito bom de fato, né? Eu destaquei o Griezmann, mas a gente pode falar também, claro, do Tchouaméni, que fez o gol, para mim, falha do Pickford, pulou atrasado o goleiro. Aliás, uma escolha ruim do Southgate, talvez o Nick Pope pudesse ser o goleiro, um outro goleiro, e não o Pickford, que já me parece um goleiro na descendente, já teve momentos melhores da sua carreira, né? E aquele chute, eu acho que era uma bola defensável, né? A bola não foi tão rápida assim e tal, acho que ele pulou um pouco atrasado. Mas o Tchouaméni, você vê, virou titular da seleção na França com as contusões do Pogba e do Kanté, e como joga, né? Um jogador que foi recentemente para o Real Madrid. Então você vê como os franceses estão revelando grandes jogadores, estão produzindo talentos, né? E jogadores de um nível muito alto. E está aí a França de novo avançando com o Giroud, com o Mbappé, com o Griezmann e com o Lloris também, né? Que não defendeu o pênalti, mas no final foi muito seguro naquelas bolas cruzadas ali, saindo bem do gol e conseguindo impedir qualquer consequência maior aí quando a Inglaterra tentava o empate para provocar uma prorrogação. O Pilhado, Giroud, 53 gols marcados, é o maior artilheiro da história da França e hoje fez a diferença, marcou o gol da vitória. Pedro, e além de tudo que o Mauro falou, né, sobre as qualidades do Giroud, apesar dele não ser tão valorizado quanto outros atacantes dessa Copa do Mundo, a gente tem que destacar que ele está sendo o substituto do principal nome da seleção francesa para essa Copa do Mundo. Porque a gente fala do Mbappé, claro, que é o grande nome da França nos últimos anos, é a grande revelação francesa, pode ser bicampeão mundial nesse ano, só que o Benzema era o cara dessa temporada. O Benzema, ele vai ser o melhor jogador do mundo aí pela FIFA, foi eleito pela France Football, né, a bola de ouro. Era o cara dessa temporada no Real Madrid, foi decisivo na Champions League, e aí o Giroud, além de ter a pressão de ser o atacante titular da atual seleção campeã do mundo, ele tá aí sendo o substituto do Benzema. Eu dizia aqui, né, que eu tava em Dubai antes de vir aqui para Doha, também em Doha, a maior parte das propagandas dessa Copa do Mundo, elas tinham o Benzema como protagonista. Ele era garoto propaganda de diversas marcas, ele era garoto propaganda, inclusive do Mundial, aqui de Doha, do Catar, e aí o Benzema fica fora e sobra pro Giroud essa responsabilidade de ser o substituto. Tá dando muita conta do recado, e uma coisa que eu também percebo, que o velho Vamp sempre fala, né, de ambiente, de vaidade no futebol, é a relação do Mbappé com o Giroud. Você pode ver que todos os gols do Giroud, ele comemora muito. Hoje, inclusive, teve uma imagem ali que ficou muito tempo na transmissão, que é o Mbappé dando vários tapas na cara do Giroud ali e brincando com ele, rindo com ele. Já não é o primeiro gol do Giroud que eu percebo o Mbappé comemorando muito. Então, essa situação, a gente sabe que o Mbappé é um jogador meio marrento, é um jogador que tem polêmica com alguns grandes astros, e com o Giroud a gente vê que ele tem essa afinidade pelas comemorações, pelo entrosamento dentro de campo, o que eu também acho que pode ser muito importante, já que o Mbappé é o grande jogador dessa seleção francesa. E além do Giroud, né, que fez esse gol decisivo,
eu acho que a gente tem que voltar a citar um Mbappé que ele já vai chegar a mais uma semifinal e com 23 anos esse cara pode chegar a uma segunda final de Copa do Mundo consecutiva. Porque eu acho a França muito favorita contra Marrocos, é óbvio, todo mundo acha. Marrocos é a grande surpresa do Mundial? É, mas eu não acho que tem futebol e também camisa para eliminar a atual campeã do mundo e que para mim é a melhor seleção da atualidade numa semifinal. E assim o Mbappé vai para sua segunda final, com 23 anos. Imagina se esse moleque é campeão do mundo de novo, sendo protagonista de novo, como a gente falou lá atrás. Ele vai ser o maior nome do futebol francês. Eu sei que a gente tem Platini, eu sei que tem Zidane, mas, pô, 2 Copas consecutivas, uma com 18 anos e a outra com 23, sendo protagonista, inclusive tudo o que aconteceu, o presidente francês pedindo para ele continuar no Paris Saint-Germain, ele continuou no clube da cidade. Eu acho, assim, que o Mbappé está caminhando a passos largos para se tornar de sobra o maior nome do futebol francês na história. Porque com só 23 anos ele já deve chegar em mais uma final, tem muito mais Copas aí pela frente e deve ser protagonista por muitos e muitos anos, não só na seleção francesa, quanto também no Paris Saint-Germain. Vamos agora para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o Canelada para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, o seu joinha. E aí, Bruno Prado, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada, a sua análise desse jogo, Inglaterra 1, França 2. E a gente falando aqui também, né, Bruno, dessa geração inglesa, né, a gente tá falando de Harry Kane, que hoje acabou marcando de pênalti, desperdiçou a outra cobrança de pênalti. A gente também fala de Rashford, de Grealish, de Phil Foden, uma ótima geração da Inglaterra, mas que ficou pelo caminho nessa Copa do Mundo do Catar. Bruno Prado. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. Foi um jogo muito bom, jogo que talvez um 2-2 retratasse melhor, uma prorrogação. O time da Inglaterra tem muita qualidade mesmo, uma seleção que está chegando perto de uma grande conquista, uma semifinal de Copa do Mundo, uma final de Eurocopa com uma eliminação nos pênaltis e cai nas quartas dessa Copa porque pega a França, um adversário forte. Aí a questão de sorteio, a questão do chaveamento da competição, mas é um time bom da Inglaterra. Teve a grande chance de empatar no pênalti ali com o Harry Kane, ele acabou desperdiçando. Ele que é um ótimo jogador, muito importante para a seleção, ele faz essa seleção jogar, ele há muito tempo deixou de ser apenas um cara de área, virou um organizador. E do lado da França, uma seleção de muitos talentos. Hoje o Mbappé teve mais dificuldade de encontrar espaço, o Walker praticamente não subiu, ficou mais atrás. A seleção da Inglaterra conseguiu diminuir um pouco de espaço do Mbappé, não deu tanto espaço para ele acelerar, mas claro, ele é um jogador que em 1 ou 2 bolas ele pode resolver o jogo. Aliás, a jogada do primeiro gol, depois termina no chute de fora da área do Tchouaméni, ele que vai cortando da esquerda para dentro. 4 em cima dele. Sim, ele começa a bagunçar a defesa inglesa. Então, às vezes uma jogada, né? Ele tá bem marcado. E o Walker vai pra coletiva e fala: não, eu sou acostumado a marcar grandes atacantes da Primeira Liga. Mbappé é um grande jogador, mas eu vou marcar ele bem. E marcou bem. O Walker fez uma boa partida. A França tem muito talento, o Tchouaméni joga muita bola, o cara chegou no Real Madrid, assumiu posição, tranquilo, na seleção francesa a mesma coisa. Foi um ótimo jogo, para mim o melhor da Copa até agora. A França pode chegar em mais uma decisão e tem muito jogador bom, até que nem foi convocado. E a Inglaterra tá com uma cara de que daqui a pouco as coisas vão dar certo para a Inglaterra. Ela não jogou menos que a Itália na final da Euro, caiu nos pênaltis, não jogou menos que a França hoje, acabou derrotada. É uma seleção que está batendo na trave. Acho que em 2018 ela não jogou tão bem, acabou chegando na semifinal muito pelo caminho, mas na Euro passada e nessa Copa do Mundo ela poderia ter tido uma sorte melhor pelo que ela apresentou. E para você, Flávio Prado, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. O que você achou desse jogo? Concorda com o Bruno Prado? Foi o melhor jogo aí da Copa, que a gente teve aí também nessa fase eliminatória da Copa do Mundo. E a sua opinião sobre essa geração da Inglaterra, que fica pelo caminho, essa Inglaterra que tem Harry Kane, que tem Saka, Phil Foden, que tem vários jogadores bem interessantes. Flávio Prado. Boa noite, Pedro, amigos do Canelada. O melhor jogo da Copa disparado. Aliás, o nível técnico da Copa me decepciona muito baixo. Eu achei que seria uma Copa bem legal. Porque a gente tá no meio da temporada, né? Mas horríveis. Muitos jogos insuportáveis.
Esse não, isso foi sensacional, foi eletrizante até o último momento, você não sabia o que ia acontecer. Para mim, os 4 times que passaram na semifinal jogaram menos do que os que foram eliminados, os 4. Marrocos foi uma coisa ridícula, ficou lá atrás, dando bicão para frente, e Portugal atacando, não conseguiu entrar. Culpa de Portugal, mas isso para mim não é futebol. A Croácia ontem não mereceu ganhar do Brasil, ganhou, porque futebol é futebol, não mereceu ganhar. A Holanda, quando ela fez o gol de empate, ela enquadrou a Argentina ficou perdida, merecia ter passado, e hoje, para mim, a Inglaterra jogou mais que a França. Pô, no futebol não é por justiça, é por resultado. Mas, enfim, só tô registrando que, para mim, as 4 que passaram jogaram menos do que as 4 que ficaram pelo caminho. A seleção inglesa é muito jovem, ela tem pelo menos mais 1 ou 2 Copas, uma geração bem interessante, que o Southgate cuida desde a época do Sub-17, Sub-19 e tal. Então é tranquilo. O time da França é um time muito bem preparado, né? Um time com muita confiança. Você vê que no segundo gol a bola é metida pro Giroud, ele perde, na volta eles fazem a mesma jogada com o time da Inglaterra ainda tentando se reorganizar, e o Giroud faz o gol. O Mbappé não jogou uma grande partida, mas o Griezmann voltou a jogar um grande futebol. O Lucas Hernandes ficou enlouquecido com o Saka, mas a cobertura para Upamecano, meu Deus do céu, que esse cara jogou de bola, inclusive criando a jogada do primeiro gol. Enfim, são 2 times de alto nível, e aí um deles fica pelo caminho, e você tem passando a Croácia e Marrocos. Esperar 4 anos e meio para isso realmente é um tanto decepcionante. Você vai dizer, você está menosprezando quem passou? Sim, estou, mas a culpa não é deles. Eles passaram porque os outros deixaram, porque eles foram mais felizes. Mas para mim, eu gosto muito de futebol, sabe? Futebol mesmo. E que Croácia jogou, que o Marrocos jogou, para mim não é futebol, não gosto, não aprecio, não. E digo mais, se a final for Croácia e Marrocos, que nessa zoeira que tá aí, eu já vi, tem um amistoso programado entre Santos e Água Santa. Eu vou ver no horário do jogo Santos e Água Santa. Esse é o nosso Flávio Prado aqui na Jovem Pan para você. Já estamos de volta pela rádio Jovem Pan, em todas as plataformas, por toda a rede Jovem Pan News, falando de Inglaterra 1, França 2, Mauro César Pereira. Eu perguntei pro Bruno, pro Flávio, agora quero saber a sua opinião sobre essa geração da Inglaterra, comandada aí pelo Southgate. Já é um trabalho de 6 anos, né? Já há algum tempo o Southgate está no English Team e 2017, trabalha... 2017, eu acho que é isso. 2017. De 2017 para cá, o Southgate na seleção da Inglaterra e trabalha com vários nomes interessantes. Muitos deles atuam na Premier League, né? Quase todos. A gente tá falando de Grealish, de Rashford, de Kane. Bellingham que joga fora. O Bellingham, né? Que joga fora da Inglaterra, né? Mas também vai da jogador. Logo vem pra Premier League. E aí, Mauro César, a sua opinião sobre essa geração na Inglaterra e o trabalho do Southgate com esses jogadores ingleses aí de muito potencial? O Southgate é bem questionável, né? Mas é aquela coisa, a seleção hoje não atrai os melhores técnicos. Então, acaba sendo um técnico inglês, até porque técnicos estrangeiros que passaram pela Inglaterra também não tiveram muito sucesso, né? Foram algumas tentativas. E é um técnico sem grande experiência, treinou o Middlesbrough, trabalhou na base, ele é muito controverso, muito questionado. No começo dessa própria Copa do Mundo, ele insistia em colocar o Foden no banco, era muito criticado por isso, acho que até com propriedade. A grande questão é que assim, a Inglaterra ela precisa quebrar esse encanto, né? E hoje eu achei que não foi uma questão emocional, de fragilidade do time, como em outras ocasiões, né? E muito se discutiu isso, inclusive, até num tom até preconceituoso depois da derrota para a Itália nos pênaltis na Eurocopa. Até que romper essa barreira, essa é a grande questão. A Inglaterra está lidando com uma espécie de vacina, né? As coisas caminham, na hora H acaba não funcionando. Mas é claro que é um trabalho bem feito, sério, de transformação do futebol inglês, de mudança de conceito, de formas diferentes de jogar, de desenvolver jogadores na base com outros predicados, né? Qualquer time na base hoje na Inglaterra, que tinha times menores, trabalham com os meninos lá de 10, 12, 11 anos, fundamentos, trabalham de uma forma que eles trabalhavam antes. Então, os ingleses mudaram a forma de tratar os seus novos jogadores. E isso é muito reflexo, claro, da Premier League, que levou para a Inglaterra ainda nos anos 90, uma quantidade muito grande de técnicos conceituados nos clubes e jogadores também de um altíssimo nível, vários dos melhores do mundo jogam lá. Então você vê que assim, muda a referência, né? Então, aquele torcedor inglês, o público inglês, o inglês que gosta de futebol e que achava que o jogo bastava da maneira como se jogava antes, um jogo de muita ligação direta, um jogo mais físico, ele agora não se contenta com isso, ele quer um jogo mais bem jogado.
e, naturalmente, a seleção com um trabalho que é bem feito, de fato, não só do Southgate, mas de todo mundo que está envolvido nesse processo, e dos clubes, especialmente, que são os clubes que revelam, não é feio, não é a CBF deles que revela jogador, quem revela é clube, né? Que trata da base, que cuida da base é o clube. E o clube se vê forçado a fazer isso porque sabe que os jogadores, só corredores, só físicos, só jogadores, digamos, zagueiros viris, atacantes cabeceadores, aqueles fortes, mas que não têm muita habilidade, que não participam do jogo, esses caras são menos competitivos. Então não adianta você revelar jogador assim. Vale menos no mercado, não vai agregar tanto ao seu time, não vai fazer seu time ser tão competitivo. Então esse trabalho todo é um trabalho coletivo que o próprio meio forçou essa barra, empurrou nessa direção, né? Que é uma coisa que precisa acontecer no Brasil. Eu falo isso há anos. O Brasil precisa trabalhar mais, a cobrança tem que ser maior em cima de qualidade do jogo. Menos resultado e mais qualidade do jogo. No dia que a gente conseguir cobrar mais qualidade do jogo, todos serão, de certa forma, forçados naturalmente a buscar mais qualidade no jogo. Tanto que você vê hoje a situação. O Tite vai embora e você pergunta, quem vai ser o técnico da seleção brasileira? Não existe nenhum forte candidato. Alguém pode citar um nome ou outro por uma preferência pessoal, por achar que aquele cara é bom, o outro é mais ou menos, aquele pode quebrar um galho, mas não existe um técnico que salte os olhos e fale, não, esse cara é bom. Ou o ideal seria que existissem 4, 5, 6 nomes de técnicos brasileiros capazes de assumir a seleção brasileira. E hoje você não vai encontrar ninguém que seja, não vou nem falar em unanimidade, alguém que seja um forte candidato. Muito pelo contrário. Isso é um reflexo da decadência do futebol brasileiro em termos táticos e técnicos. Por uma acomodação, por um resultadismo terrível, com muita participação da imprensa também, que alimenta demais o resultadismo, né? Então a gente acaba vendo aí outros países, né, conseguindo evolução, conseguindo um caminho novo, e mesmo às vezes não tem um resultado, mas você percebe progresso. Então, assim, eu acho que a Inglaterra, ela, como o Bruno falou mais ou menos, um dia ela vai ganhar. Vai acabar acontecendo, porque não é possível que fique só batendo na trave, fique só errando, batendo na cabeça. É uma questão de tempo. De tempo. Pode demorar mais, pode demorar menos. Agora vai fazer o quê? Eles vão largar o trabalho? Não, eles vão continuar trabalhando desse jeito, porque o meio do futebol inglês hoje não tolera mais aquele jogo mequetrefe do passado. Ele quer mais. O torcedor quer mais, o mercado quer mais. O futebol lá tem que ser mais bem jogado. Então, naturalmente, a seleção acompanha esse caminho também. Os jogadores ingleses são também naturalmente forçados a buscar mais qualidade técnica, desenvolvimento, aprimoramento. Então, todo mundo sai ganhando. E um dia a seleção também deles vai acabar ganhando alguma coisa.